O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio Security Talks. Esse episódio, que é o episódio número 72, ele traz um tema bem atual, bem futurístico, ou talvez realidade. Vamos descobrir daqui a pouco. Vamos falar sobre metaverso, uma realidade virtual e aumentada na segurança. Então, vamos trazer esse conceito de metaverso aliado à segurança. E para bater esse papo conosco, hoje nós temos duas pessoas aqui que eu vou ter o privilégio de apresentar, que são duas pessoas que pela primeira vez estarão comigo aqui no programa. Só que antes disso, vale sempre lembrar, né, pessoal? Do lado direito aqui, ó, tem um QR Code. Se você apontar o seu celular no final da nossa live, vai direto para o site da Avantia. Temos aqui também os comentários, né, do pessoal que vai enviando aí sua dúvida, pergunte o que você quiser para o nosso convidado de hoje, que eu vou trazer ao vivo aqui a sua pergunta para a gente responder. E não esqueçam de clicar ali no joinha. Quando você dá um clique ali no joinha, significa que o YouTube está entendendo que esse conteúdo é relevante. Então, ele vai enviar para mais pessoas esse conteúdo. Vamos lá. Hoje nós estamos recebendo aqui um parceiro da Avantia, um grande parceiro, já tive o privilégio de conhecê-lo, que é o Flávio Rocha. Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Tudo bom, Rony? Prazer te ver de novo aqui, né? Agora online. Já tive a oportunidade de participar um pouco antes dessa chegada, mas pela primeira vez aqui junto com você, e um assunto bem interessante, hein, cara? Muito. Hoje é um mundo aí que traz muita curiosidade, né? Para quem já está, quem não conhece muito, vai aprender bastante também, né? Já hoje. E vou deixar contigo a apresentação do nosso ilustre convidado, do Emir. Emir, cara, prazer estar aí falar com você de novo, né? Boa tarde. Hoje a gente está trazendo para o pessoal um assunto bem interessante. Faz, por favor, essa gentileza, se apresenta aí, diz aí seu currículo para a gente, por favor. Show de bola, Flávio, show de bola, Rony, show de bola toda essa galera que está nos assistindo aqui, que está participando conosco. É um prazer, olha, demais, tremendo. Um metaverso prazeroso estar aqui com vocês, ou um prazer metaverso, qual desse sentido? É uma grande honra, de verdade, estar aqui com vocês. Vocês já são dois ícones do canal, vocês já são dois ícones do assunto, já estão trazendo muito conteúdo, muita relevância para o nosso setor. Para mim, humildemente, é uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Emir, antes da gente começar o papo aí, porque o assunto também é bem interessante, né? Eu queria que você abordasse um pouquinho da sua carreira, como é que você começou, como que você construiu a sua jornada profissional e como que você chegou a se interessar por esse assunto. Bacana, bacana. Bem, no setor de segurança privada, eu atuo há mais de 23 anos já. Então, iniciei como boa parte do nosso pessoal aí lá na linha de frente. Iniciei justamente nas atuações em postos de comerciais. Eu sempre tive uma veia muito mais saltada aqui do lado para a área comercial, desfazendo todos os desejos da minha mãe. Minha mãe queria que eu fosse médico, o cara vai ser vendedor, e vendedor de serviços de segurança privada. Então, cá para nós, né? Eu nunca vi uma mãe dizer assim, meu sonho na vida é que meu filho seja vendedor. Nunca, nunca. Tem que ser engenheiro,
até arquiteto, médico, advogado, agora vendedor não. Pois eu comecei em 1999 nessa área, sempre tive uma vertente muito mais comunicativa, muito mais expansiva, e desde 1999 eu venho trazendo justamente uma abordagem, vamos dizer assim, mais inovadora para esse setor. Atuei em várias empresas de todos os portes, empresas grandes, médias, pequenas. Em 2010 eu iniciei a minha própria empresa de consultoria focada no segmento, focada no setor de segurança privada, prestando consultoria e assessoria para empresas tanto de serviços de segurança quanto de produtos de segurança privada e eletrônica, e sempre criando conteúdo, sempre alinhando a isso. Eu sou o criador do site consultordesegurança.com.br, aonde lá atrás nós não tínhamos conteúdo aqui no Brasil, então comecei a desenvolver conteúdo para o nosso profissional. E de lá para cá a coisa vem só evoluindo, acompanhando essa batida do nosso setor, que precisa urgentemente se atualizar todos os dias, que precisa urgentemente alinhar as suas atividades com o que está acontecendo no planeta todo. E a segurança privada, ela necessita, para a sua própria sobrevivência, ela necessita desse up. Ela necessita olhar que existe algo além daqueles serviços, daqueles produtos que a gente já utiliza no cotidiano. Então, o nosso papel e o papel da Avante, o papel aqui do Security Talks é justamente esse: criar relevância, preparar, dar subsídio para esse profissional ir lá na rua e fazer acontecer. Entrar, sentir bater dentro do seu peito o core do cliente, o negócio do cliente, para aquela empresa que nós vamos prestar serviço, alinhando as duas coisas e crescendo juntos. Então, é isso que eu faço. Eu tenho lá 3 faculdades. A última faculdade foi a Faculdade de Gestão em Segurança Pública e Privada, com pós-graduação em Gestão de Segurança Privada. Tenho um MBA em Neuromarketing, uma pós-graduação em Gestão de Equipes e Liderança, mas o meu negócio é fazer acontecer. Tudo isso vem junto com o futurismo. E de um tempo para cá, mais ou menos há uns 10 anos para cá, eu ingressei nesse negócio de... Puxa, tem algo mais atrás dessa cortina. E aí eu tenho buscado muito conhecimento, principalmente em cima do futurismo. Ou seja, criando condições para que a gente se antecipe ao que está acontecendo, ou que a gente possa alinhar o nosso caminho ou desenvolver um caminho todo novo para o nosso setor. E isso eu levo para dentro das empresas, as empresas que eu presto consultoria. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha empresa de consultoria e presto uma atividade específica para uma empresa que trabalha com telemetria de alta performance, voltada para a gestão de frotas, que é a Vigitrack. Justamente trazendo o pico de tecnologia para dentro desse segmento, que atua em todos os setores. Falei muito. Não, mas você foi no ponto, porque é uma coisa muito interessante que eu tenho observado no mercado, que tecnologias que antes a gente eu vim do TI, né? Então eu já tinha escutado falar bastante, olha, não, inteligência artificial, reconhecimento facial e outras tecnologias que já estavam no mercado comentando, e aí, poxa, vieram só depois entrar no mercado de segurança, só depois se tornarem produtos e amadurecerem, né? E hoje, toda essa gama de tecnologia que nós temos disponíveis dentro do mercado de segurança, agora ela está fazendo um caminho contrário. Ela está sendo aproveitada por outras áreas do negócio, né? E deixando de ser algo ali só do time de segurança, só da segurança privada, e levando valor para as outras áreas do negócio também. Eu queria comentar com você, queria ouvir de você, na verdade, um pouquinho do conceito do metaverso, como que você começou a se interessar por isso, isso dentro do futurismo, e para o pessoal também que está acompanhando a gente entenda de onde veio esse conceito, né? Claro. Olha só, até aproveitando o que tu falou, tá, Flávio? Eu acho importante ressaltar isso, principalmente para todo povo, toda a galera que está nos acompanhando aqui.
tá? Da forma mais íntima, mais solta possível. Você veio da TI. Você veio da TI e agregou um valor inestimável para o setor, porque você encontrou no setor uma carência para atuar com essas novas tecnologias, com esse novo perfil. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque provavelmente isso é o que tem acontecido. O nosso setor ele tem um certo ranço, um lapso de tempo em permitir a entrada de novas tecnologias e passar a utilizar essas novas tecnologias como algo mais cotidiano. Está mudando essa mentalidade. Que bom que está mudando essa mentalidade, porque precisou entrar vários profissionais, sem demérito algum, mas vários profissionais de outros setores para agregar valor, para mostrar os diferenciais, para mostrar as novas formas de atuar dentro do nosso próprio setor. Então, essa é uma carência do setor de segurança privada. Se nós usarmos o exemplo da Avantia, que é promissora, que é uma empresa que está lá na frente, que é uma empresa que vai longe, que é uma empresa que foca no foco do cliente, isso é importante, não é focar no cliente, é focar no foco do cliente para desenvolver uma solução. Isso é legal, isso é bacana, mas muitas vezes não encontra esses profissionais adequados dentro do próprio setor. Então já fica uma dica para quem está aqui nos acompanhando, quem está aqui no chat. Gente, estudem e busquem se aprimorar dentro disso. Olhem para fora da caixinha. O nosso setor de segurança privada precisa disso para depurar, para oxigenar e para avançar dentro desse setor. Tá? Então, só essa dica para começar. Você me fala assim, os conceitos do metaverso. Se a gente vai buscar no fundamento, na história, nos primórdios, vamos dizer assim, o metaverso começou a ser alinhado lá por volta de 1962. Já se começou a ter os primeiros conceitos do metaverso, que foi em 62, quando foi criado o Sensorama, que era um equipamento justamente para amplificar as experiências do usuário no cinema. Então é algo muito louco, é um equipamento, porque metaverso, ele direciona para algo em paralelo, algo ao lado, algo que convive junto, mas não está propriamente num determinado ambiente apenas. Nós podemos dizer que o metaverso ele é digital, ele está no físico e no digital. Ele atua nos dois lados, nas duas pontas, com algumas peculiaridades. Porque, por exemplo, se a gente vai começar a estudar, e eu, quando comecei a estudar um pouco mais sobre futurismo, busquei autores nacionais, por exemplo, Marta Gabriel, ela é muito doida, ela é muito punk nisso, ela traz umas coisas assim muito legais, e talvez seja a maior profissional do Brasil com esse foco. Nós começamos a ver que a criatividade participa demais com isso. E aí a gente busca a criatividade, a forma de exercitar a criatividade nos games. Lá atrás, inclusive nós aqui nos bastidores, eu vou contar uma fofoca para todo mundo, nós aqui nos bastidores a gente já estava trocando experiências e informações sobre games, mas games antigos, jogos antigos, mas que já traziam boa parte dos conceitos, como experimentação, dos conceitos do metaverso. Porque o metaverso, de fato, ele foi utilizado como metaverso, foi chamado como metaverso em 1992. Em 92 ele foi chamado, aí sim, 1984, com o Neuromancer. 84. Aí ele foi chamado, especificado como metaverso. Foi nomeado, foi dado nome a ele. Ou seja, um universo paralelo, um universo que convive junto, um universo tridimensional, até mesmo falando, aonde neste universo que une tecnologia, homem e máquina, porque une tudo junto no mesmo ambiente, nós conseguimos vivenciar aquilo que a gente quer. Porque nós podemos escolher a cor do nosso cabelo, nós podemos escolher se vamos usar um piercing, se vamos falar inglês, se vamos falar francês, tudo.
Se eu vou ser mais novo, eu vou ter a barba assim, que nem a barba do Flávio, mais cheia. Tudo, eu posso escolher tudo, mas principalmente por quê? Porque lá eu vou estabelecer as minhas experiências. E hoje nós vivemos de experiências. Nós vivemos para experiências. O nosso cliente final lá, ele está preocupado não é em comprar produto e serviço. Ele está preocupado em ter a melhor experiência, ou seja, ter o melhor benefício daquilo que ele está tendo, daquilo que ele está adquirindo ou pagando para vivenciar. Uhum. E o metaverso, ele se apresenta exatamente como o melhor ambiente para fazer isso. Aonde as possibilidades, aonde a quantidade de possibilidades é infinita. Então, no metaverso, justamente por ser algo completamente novo, por ser algo completamente desafixado da Matrix que nós vivemos aqui no físico, no verdadeiro, no físico mesmo. A nossa noção de realidade aqui, né? Exatamente. Nós criamos uma outra proporção, uma outra realidade, um outro sentimento, uma outra sensação. Prova disso é que as grandes empresas estão fazendo os seus experimentos lá e trazendo esse novo cliente, porque esse é um novo cliente completamente diferente do cliente tradicional, para vivenciar isso depois, vivencia lá, experiencia lá no metaverso e traz ele para o físico, onde faz negócio. O que não impede de fazer negócios, e faz muito negócios, lá no próprio metaverso. Emir, então, se a gente fosse resumir esse conceito, a gente poderia dizer que o metaverso é toda a experiência de realidade gerada por uma tecnologia ou algum recurso tecnológico que segue em paralelo com a realidade que a gente tem hoje, que experimenta como ser humano, né? E tudo isso junto e misturado. E disso inclui desde os jogos que a gente comentou aqui, até a experiência de uma interação social, como a gente está tendo aqui, virtual, onde cada um está na sua casa, mas está diferente para um computador, conversando e as pessoas nos ouvindo. Sim. Até a ambientação em 3D, até você poder ter, inclusive, experimentações sensoriais, né? Com certeza. Quer ver uma coisa? Olha só, eu separei aqui alguns tópicos, alguns assuntos que são bacanas para a gente pensar, né? Em 2014, nós estamos em 2022, tá, galera? Final, já dá para dizer que nós estamos em 2023, né? Beleza. Mas em 2014, lá em Oslo, um casal recebeu a visita de centenas de jovens para dar as condolências no funeral do seu filho que havia morrido precocemente. Centenas de jovens. O nome desse rapaz era Metz. Acontece que esses jovens que foram lá presencialmente dar as condolências, nenhum deles se conhecia pessoalmente, nem tampouco conheciam o Metz pessoalmente, e conviveram por mais de uma década num ambiente paralelo, num ambiente de metaverso. Porque esses ambientes, muitos iniciados lá na origem dos jogos, dos games, experimentados lá como um tubo de ensaio, até mesmo, faz com que justamente as pessoas se realizem, muito semelhante, até tem algumas semelhanças com as redes sociais, porque nas redes sociais todo mundo é lindo, todo mundo é churrasquinho todo dia, é drinks todo dia, é carrão, é pilotando helicóptero, ou seja, tá todo mundo realizado, tá? É perfeito, todo mundo é uma visão perfeita. A grande maioria é uma visão perfeita. Lá no metaverso, você pode, talvez um pouquinho diferente da realidade perfeita, é a realidade que você deseja. Lá você cria a realidade que você quer, independente da opinião dos outros, independente do ter. Ocorre que, quando você psicologicamente está satisfeito com algo e alguma marca te oferece alguma coisa que pode aumentar mais ainda essa satisfação, você adquire lá. E quando desliga o ambiente lá, você vem para o físico e adquire no físico também. É uma relação de negócios que está intrinsecamente ligada o tempo todo, que a gente não desliga, que a gente vive isso peremptoriamente.
E tá tudo certo, porque não tem conflito nisso. Não existe esse conflito. Então, as próprias relações, as relações interpessoais, elas vão ter alguns estímulos muito diferentes no próprio ambiente do metaverso. Nós calculamos que hoje o público que frequenta ainda o metaverso ainda é muito pequeno, mas que até 2029 nós teremos mais ou menos 85% da população mundial participando de alguma forma de algum ambiente do metaverso. Metaverso. Eu lembro de, em mais ou menos 2003, houve, vamos dizer assim, um ensaio do que seria o metaverso de um jogo chamado Second Life. Esse jogo, ele era, o princípio dele era você criar um avatar e estar dentro de um ambiente para interagir com outras pessoas. E há um tempo atrás eu estava assistindo em casa um programa chamado Catfish. Esse programa, o princípio dele é descobrir se as pessoas que se relacionam virtualmente, se a pessoa real ela existia e tal. E teve vários casos nesse programa Catfish que começaram dentro do Second Life. Então, eram pessoas que se conheciam num ambiente virtual, se relacionavam, se encontravam todos os dias, mas nunca tinham se visto presencialmente, né? Imagina que isso tenha avançado, claro, com o tempo, a tecnologia do ambiente de games, vamos dizer assim, de virtualizar ambientes, né, com 3D, tem que se tornar cada vez mais realista, não só som e imagem, né? E aí eu fico imaginando quando que a gente vai poder conhecer novos ambientes, ou conhecer ambientes ainda projetados que não existem, que vão existir, por exemplo, através de algo assim, né, do metaverso, através desse tipo de tecnologia. Você imagina que você tem como eu tinha comentado com você, pô, tô querendo comprar um prédio na planta, não sei como é esse prédio. Vamos agendar uma visita com um corretor online, você vai colocar um óculos 3D e vai passear pelo prédio já pronto com ele. E vai passar pela sentir, inclusive, a recepção, textura da parede. vai poder tocar a parede, sentir a textura, vai ver se a piscina é aquecida, sabe? Você vai poder conhecer todo o ambiente de forma virtual e sair dali interessado em adquirir, né? Porque falou, você já experimentou Ou já com o aqui, negócio fechado, Flávio. Já vai sair já com dali o com o negócio negócio fechado. fechado, né? Já com os documentos ali para fazer a escritura. Então, esse tipo claro, existem limitações. A gente percebe que toda a tecnologia ela tem uma curva de evolução para ser aceita, né? Às vezes ela vem antes do tempo dela, que não foi o caso do Google Glass, outras tecnologias que vieram antes do tempo, e a gente não conseguiu trazer para o dia a dia, trazer para a vida, mas que ninguém imaginava que hoje a gente teria aí smartphones e todo esse tipo de coisa que a gente tem, que há 7, 10 anos atrás parecia algo inviável, né? Então, eu vejo, sim, essa aplicabilidade, essa evolução, como você comentou, e que ela já vem se desenhando há bastante tempo, né? A gente só precisa ultrapassar essas barreiras tecnológicas, que ainda são realidade, né, de estrutura, de processamento de dados. Eu tava imaginando de ontem para cá, a gente comentou, né, o Emir, você comentou, na verdade, que a Meta, entre outras empresas, como a Microsoft, né, empresas de jogos e tal, elas estão trabalhando num ambiente único. Então, esse ambiente está integrado. Um condomínio. Sim, condomínio. Imagina quando isso atingir o mundo inteiro e for uma tecnologia usual, qual o nível de infraestrutura, de dados e de processamento que a gente vai precisar ter atingido para que todas as pessoas possam interagir com esse nível, né, de experiência, de experimentação. Então é algo bastante interessante mesmo. Você imagina que a gente poderia estar agora numa sala, e você fazendo um rabisco aqui, e eu vendo aqui, né? E o pessoal que está assistindo a gente tivesse uma plateia, podendo, inclusive, identificar expressões, né?
Isso é muito E mais do interessante. que isso, e até colaborar com o próprio conteúdo. Eu estou fazendo um desenho, você está colorindo esse mesmo desenho, e os colegas que estão aqui no chat estão contribuindo ali nos detalhes. Perfeito, isso é muito próximo. Buscando algumas coisas sobre o que tu abordou. O Second Life, ele é um jogo, é considerado ainda o jogo 3D mais imersivo existente até hoje. E ele continua existindo, continua funcionando com uma ampla gama de expansões. Por que expansões? Porque à medida que ele vai evoluindo, vão criando-se também novas realidades aplicadas naquele mesmo ambiente. Por isso é que ele é ilimitado. Então, nós passamos a ter realidades exponenciais, experiências exponenciais, não tem limite para isso. Por isso que eu falei ali no início, a gente pode criar o mundo paralelo perfeito para atender o nosso desejo, a nossa realidade, aquilo que a gente deseja de fato, criando a nossa realidade. Isso é maravilhoso, tá? E aí vem, você falou do prédio, da questão de comprar um apartamento na planta, etc. A Disney, hoje você já visita a Disneylândia com experiências realistas, baseadas em ferramentas como porque a realidade virtual, ela é o sinônimo de metaverso. Tá? Então, tudo que você falar de realidade virtual, ela é sinônimo. Realidade aumentada, né? Primeiro, a realidade virtual, que é diferente da aumentada. A realidade virtual é o metaverso é a realidade virtual. Ok. Agora, nós temos ferramentas e tecnologias em cima disso, e uma das mais utilizadas, quem é que não se lembra do Pokémon Go, Pokégol, aquele? O gamezinho. Por quê? Porque aquilo era realidade aumentada aplicada no teu físico. No teu físico, nós trazíamos o digital para dentro do físico. E aí, isso utilizando equipamentos por localização GPS, fidedignos, que aplicavam ali uma realidade que você, a olho nu, você não enxergava. Agora, com a tecnologia que estava no smartphone, gente, smartphone hoje é algo que todo mundo tem. Sim, sim. Quando eu falo todo mundo, Emílio, eu ainda tenho um Nokia, um Motorola Ultra-TAC ou um Nokia 5320. Tudo bem, você é um caso à parte. Dia desse eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. E ele não usa Pix. Ele não usa smartphone. Ele não tem WhatsApp. Mas eu tenho um amigo. Os outros 9 mil, todos têm. Então, é nessa proporção, tá? Mas a realidade aumentada, ela hoje já pode ser utilizada amplamente pela própria segurança privada, criando a realidade, óbvio, para aquele projeto, para aquela personalização, para aquela parametrização que é o objetivo do cliente que, por exemplo, a Avantia vai fazer. A Avantia desenvolve isso. Ela vai fazer um atendimento lá para aquele cliente específico. Vai levar isso para dentro de uma plataforma do metaverso e vai fazer o cliente vivenciar isso no ambiente digital. Nós já sabemos que por meio de inputs, por meio da própria PNL, Programação Neurolinguística, por meio da guiança, vamos dizer assim, nós já conseguimos, o neuromarketing mostra muito isso, nós já conseguimos estimular as pessoas a terem sensações a partir do estímulo cerebral, a partir do estímulo neural. Perfeito, tá tudo certo. Existem dois sentidos que ainda são o tendão de Aquiles, que é o paladar e o olfato, mas que, num ambiente controlado, são totalmente administráveis. Totalmente administráveis. Você entra dentro do shopping, muda o perfume do ar e você se sente mais estimulado a comprar. Tá tudo certo, é um estímulo neural. Então, isso já pode também funcionar. Quando você já está com uma tecnologia de realidade aumentada,
desenvolver um projeto, ele se torna um projeto único. E aí começam a pensar outras tecnologias, como, por exemplo, no projeto único, seja do apartamento ou seja da solução de segurança, você pode aplicar uma NFT. Porque diferente de uma criptomoeda, a NFT é única. Ela não é trocada uma NFT por outra. Não, ela é única, é para aquele projeto. É para aquele produto, seja ele virtual ou físico. É para aquela situação. Olha, e NFT nós começamos a falar agora há pouco tempo, gente. Agora há pouco tempo. Então, apesar de nós... Aí vem aquele tendão de novo, né? Apesar de nós falarmos agora há pouco tempo, faz o quê? 2 anos que nós estamos falando aqui de NFT. Perfeito? Só que a NFT foi criada em 2012. Olha o delay. Olha o delay. Então, tá tudo certo. Existe um momento de experimentação, como as tecnologias também sofrem isso. Hoje não se fala, 5G já é realidade há horas. Já estão sendo desenvolvidos estudos do 7G. O 6G, inclusive, já está estável, já está atingindo até 350 quilômetros de alcance. Porque o 5G tem essa característica, né? Ele funciona numa área próxima. Então, você tem que encher de roteadores para ter uma cobertura cada vez maior. Só que você vai poder amplificar isso pelo 6G e pelo 7G com amplificadores espectrômetros. Ou seja, o espectro vai ampliar. E isso já está sendo trabalhado e estudado, já tem bases para isso. Então está tudo certo. Naturalmente, nós vamos estar aumentando cada vez mais a tecnologia para atender cada vez mais os projetos. Você vê que você vai, com o tempo, superando essas barreiras tecnológicas, cara. Conectividade, a capacidade de processamento, a capacidade de processamento de grandes volumes de dados, né? E à medida que a gente vai se estruturando, essa tecnologia ela vai se tornando mais próxima, vai se tornando mais acessível, vai se tornando mais usual, e aí a gente começa a aplicar elas em outros pontos, né? Eu queria comentar com você uma coisa que acabou me passando pela cabeça aqui, é que a gente estava falando de segurança corporativa, né? Existe um conceito que é chamado de segurança compartilhada, onde você participa de círculos de pessoas, né? E aí essas pessoas, umas cuidam das outras e usam ferramentas e aplicativos para poder dar a sua posição, informar se está com algum problema, notificar alguma coisa no bairro, né? Falar, olha, eu vi uma situação de insegurança, eu estou compartilhando aqui com o pessoal do meu bairro. Você acredita que esses círculos ou esses ambientes de segurança compartilhada, como que isso funcionaria? Se isso é uma espécie de metaverso, você acha que tem alguma correlação? O que você acha? Como que esses dois conceitos se conversam? Assim? Dá para fazer papagaiada aqui? Dá para começar a papagaiar, então? Então, olha só. Eu sou um cara velho, tá? Eu sou um cara velho. Então, eu não sou um baby boom, mas eu sou um cara velho. Não tô lá, mas estou um pouquinho mais para cá. Mas ainda assim, na minha época já existia um compartilhamento dessas informações que eram as velhas fofoqueiras na janela. Então, elas sabiam de tudo que acontecia de todo mundo, beleza? Mas, de algum tempo para cá, essa segurança compartilhada, ela se tornou mais aplicada por força de necessidade. Por força de necessidade. Por quê? Porque entendíamos e víamos de frente a uma realidade em que a legislação não colabora com a segurança privada. Nós sabemos disso. A atuação da segurança privada, ela é restrita, ela é podada, ela é muito aquém do que poderia e deveria ser. Quando nós tivermos uma certa evolução na própria legislação, eu acredito que se torne mais eficiente. Por quê? Porque quando se trabalha com o conceito de segurança reativa, que é o nosso caso, nós reagimos a algo que acontece hoje. Mas o meu CFTV é um CFTV de última geração, blá, 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 blá. Aquilo que você está vendo já aconteceu. Aquilo que você está vendo já... não, mas eu volto 10 segundos atrás. Mas já aconteceu. Já passou. Nós precisamos romper essa barreira tempo e espaço. Para romper essa barreira tempo e espaço, nós temos que dar ferramentas e condições para, in loco, no momento, atuar.
Como nós não vamos conseguir isso, nós precisamos migrar do conceito reativo para o conceito preventivo. E aí entra uma questão de cultura. O brasileiro, por si só, ele não tem, infelizmente, tá? Eu estou falando isso atirando pedra no meu próprio telhado, mas o brasileiro não tem o conceito de prevenção. Ele não pratica o conceito preventivo. Ele espera arrombar a porta para botar um cadeado. Ele espera ser roubado para pagar o seguro, para botar um seguro. Ou seja, vai ter que gastar 2 vezes, no bem que foi surrupiado e mais no seguro, vamos dizer assim. O seguro é só uma forma de reposição. O grande mote, a grande sacada é ser preventivo, é fazer a análise de risco. Qual é o brasileiro que faz análise de risco? É só os profissionais da segurança. E quando a gente diz isso, ainda olham para a gente com cara de desconfiança, achando que a gente está querendo criar dificuldades. Mas, de fato, não. A análise de risco é fundamental. Se eu não faço uma análise de risco boa, eficiente, é óbvio que eu vou ter prejuízo ali na frente. É óbvio. Então, estimular a cultura, o desenvolvimento da cultura preventiva é fundamental. Aliando a isso, como é que a gente pode estimular isso? Como é que a gente pode ampliar essa discussão? Utilizando realidades aumentadas. Antevendo possibilidades. Faz uma lista de 99 possibilidades que podem acontecer. E isso não é difícil de ser feito, gente. Desde das possibilidades mais óbvias até as mais esdrúxulas. Isso pode ser feito. Principalmente quando nós temos hoje um enriquecimento da nossa inteligência artificial. Nós temos uma inteligência artificial que já substituiu os nossos analistas de vídeo e que é a melhor coisa que pode acontecer. Eu costumo dizer para o pessoal, todo mundo me pergunta assim, mas Emir, quantas câmeras? Essa perguntinha, o cara que é profissional da área vai saber. Quantas câmeras um operador de CFTV pode monitorar? E aí, quando eu digo para o cara que nenhuma, ou uma no máximo, uma câmera. Mas eu tenho um sistema lá com 256. Beleza, 255 passo batido. Só uma ele consegue visualizar, porque ele tem um objetivo. Tudo que acontecer fora desse objetivo vai passar batido por ele. Aí vem a inteligência artificial, a automação disso no próprio firmware, ou seja, integrado já dentro do conceito do sistema, ele passa a fazer essa análise e trabalhar pelo ser humano. Por isso é que muitas vezes o pessoal diz aí, mas a tecnologia da indústria 4.0, da transformação digital, vai substituir o fator humano. Vai substituir aquilo que não funciona. Não é o fator humano, é aquilo que é falho. Quando nós colocamos a inteligência a trabalhar para nós, sobra tempo para fazer outras coisas. E aí a gente se dá conta que nós nos tornamos obsoletos. Entendeu? Atividade repetitiva. Por que os grandes CDs, os grandes centros de distribuição automatizaram seus processos? Tem robozinho que carrega a caixa para a Amazon, que coloca aqui, que põe na esteira, que faz lá e beleza. Isso é inevitável. Isso não é mais uma questão da gente discutir se vai acontecer ou não vai acontecer. É discutir quando começa a acontecer. Entendeu? E se já começou e a gente está atrasado, né? Mais uma vez nós estamos atrasados, né? Mais uma vez. Aí que tá. Mas por quê? Porque nós, na hipotética ação de mas eu vou guardar o meu espacinho, minha zona de conforto aqui, a minha segurança, a segurança do meu trabalho, a segurança do meu emprego, e não vou dizer que nós podemos automatizar lá. Cara, vai vir pelo lado e vai automatizar e você se tornou obsoleto. E talvez até mal visto porque você não apontou as possibilidades que poderiam ser utilizadas. Hoje nós temos que olhar fora dessa caixa, fora do quadrado, fora do retângulo, fora da curva. Nós temos que... Se você for falar... É mais plausível você falar uma besteira porque ainda não foi inventado do que você falar a mesma coisa que todo mundo vem falando. Quem é que imaginaria que nós teríamos... em 2022, um veículo aéreo, um carro, que decola na vertical e voa? Isso já existe.
Ah, mas não está em franca utilização, beleza. Mas em 1961 ou 62, no filme 2001 de Stanley Kubrick, tinha lá um aparelho celular, gente. Olha, 62. Estamos falando lá nos anos 60. Quando é que você teve o teu primeiro aparelho celular, Flávio Rocha? Rony, quando você teve o seu primeiro aparelho celular? Entendeu? Faz pouco tempo. Conversar que faz pouco tempo. Então, gente, mas por quê? Lembra do desenho dos Jetsons? Porque é inevitável falar de metaverso e não fazer uma relação direta com a transformação digital, com a migração da indústria 3.0 para a indústria 4.0. É inevitável, a gente tem que fazer isso. Só que, tudo baseado lá na lei de Moore, que previa que a cada 18 meses o nível de conhecimento se dobraria, hoje esse número está muito mais rápido, porque nós temos mais tecnologia, nós temos cabeças pensantes, e aí vem os profissionais das outras áreas, da área da TI, que é uma das áreas fundamentais para isso, na boa, bem de boa mesmo, que vem agregando, trazendo mais conhecimento, trazendo mais desenvoltura, saindo daquela rigidez militarizada, porque a ideia de segurança privada no Brasil é militarizar, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, são coisas completamente distintas. Militarização para segurança nacional, defesa nacional. Segurança privada não é militarizada. Segurança privada é resultado. Segurança privada não é religião, é resultado. Segurança privada não é técnica, é resultado. Se tu tiver que usar várias técnicas, usa. Atende o core, une o core, o coração do negócio da tua empresa ao coração do negócio do teu cliente. Porque você faz ele sobreviver e ele faz você sobreviver. Ele faz você avançar para que ele possa avançar também. E aí nós evoluímos. Isso é dar solução, né? Isso é criar a solução. Isso é criar a solução. Ô Flávio, vamos só falar com o pessoal aqui, porque o papo está tão legal e tem gente de todo o Brasil aqui assistindo a gente. Vou mandar um abraço rapidinho aqui para a galera, que é o Wagner Souza, o José Carlos, o pessoal do marketing da Avante, aqui presente sempre com a gente, Alexandre Costa, Claudinei, a Karen, um abraço para Karen, o Juliano Silveira, o Carlos Trindade, o Abner, Sérgio Viana, direto de Recife, acompanhando a gente. Olha, lá no Recife tem um restaurante, viu, Rani? Maravilhoso, chamado Parrachachá. Não sei se ainda existe. Eu almocei lá, é uma delícia. Olha aí, fala aí para nós, Sérgio, se você almoçou lá também. Aí já manda para a gente aí. O Antônio, também Egito, Antônio, que nós já fizemos programas juntos, um abraço para o Antônio. Pessoal em peso aqui, porque eu acho que é um assunto que interessa a todos nós, né, Flávio? E uma das dúvidas que eu tinha, que pelo que eu estou entendendo, estamos recebendo hoje aí a consultoria especial do Emir, a realidade aumentada e a questão da digitalização, né? Que ele comentou aí que tem esse primeiro passo ali do digital e tem esse segundo passo que a gente tende aí, né? Então, isso é fantástico. E vamos lá, Flávio, vamos lá, que eu tenho certeza que tem mais dúvidas aí que você separou aí para mim. Claro. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, né, Emir? Esse é só o primeiro capítulo, né? O primeiro do metaverso. Aí quando nós chegar lá vai ser que nem como é que é? Dungeons & Dragons, lá no capítulo 6.980. Tá, uma coisa que a gente tem, que a gente está construindo aqui, né, dentro desse diálogo, você comentou mais de uma vez, quando eu trabalhava com TI, eu tinha um certo preconceito, assim, com a área de segurança, tá? Eu via assim, olha, isso daqui é uma coisa que não é do meu interesse, eu não quero saber de gravadora, eu não quero saber de câmera, não é uma coisa que me interessa, mas não, isso é uma coisa, um movimento que está acontecendo não só com a segurança, mas com outras áreas também, em que as ferramentas elas estão se modernizando e elas estão deixando de ser simplesmente recursos eletrônicos, tá? Para passar a ser recursos da tecnologia de informação. Então, as câmeras hoje, elas não são mais simplesmente câmeras, elas são pequenos computadores com grandes câmeras.
né? Os gravadores não são mais só um gravador de imagem, ele é um pequeno computador com uma capacidade de gravar a imagem. Então, isso, à medida que essas tecnologias vão avançando e vão se integrando, elas vão se tornando mais fácil a usabilidade. Então, elas vão melhorando a experiência do usuário. E é por esse caminho que o metaverso vai acabar chegando para todos. Tá? É por esse caminho. Então, antes a gente falava, nossa, que nem o caso da inteligência artificial, que hoje é muito falado, né, dentro da área de segurança. Olha, existe uma tecnologia, uma inteligência que consegue identificar uma pessoa, consegue identificar um carro, né, que é a parte da visão computacional. Você consegue. Tudo bem, isso dentro da experiência do metaverso, por exemplo, ela poderia estar aqui uma câmera no meu óculos, identificando as minhas mãos e mostrando os meus gestos dentro de um ambiente virtual. Poderia, com essa câmera que está vendo o meu rosto aqui, identificar minhas expressões faciais, que isso já é... Analisar a tua emoção. Um sistema de reconhecimento facial e transparecer isso para um avatar que está lá dentro do ambiente. Então, à medida que essas tecnologias todas vão avançando em conjunto, uma vai apoiando a outra, uma vai ajudando a outra a crescer, e aí elas vão se desenvolvendo, né? E isso vai se tornando cada vez mais prático, mais usual, né? Então, assim, esses impulsos que a gente recebe, né? Tanto visual, sonoro, ou até o que a gente já comentou, de chegar a impulsos neurais, você poder perceber cheiro, calor e tudo mais, tudo isso vai agregar e tornar essa experiência maior. E aí, cada vez o que mais me preocupa, Emílio, o que eu queria ouvir a tua opinião é o seguinte. Hoje pergunta que não quer calar. É a pergunta do milhão. A gente sabe. A pergunta do milhão é o seguinte: como que vai ser? Como que você imagina que vai ser a nossa segurança dentro do metaverso? Como que a gente vai poder cuidar das pessoas lá dentro? Porque são seres humanos, elas estão expostas umas às outras, estão expostas à agressão, ao bullying, ao preconceito, elas estão expondo a própria identidade. A gente tem a questão, né, da identidade da pessoa lá dentro. Como que você vê isso, assim? Isso não te Olha preocupa só. também? Mas o nosso papel hoje é gerar e ser movido por essas preocupações. Uhum. Tu quer ver uma coisa? E isso é a própria realidade que a gente já convive. Hoje, as nossas empresas de segurança privada, o nosso setor de segurança privada está completamente exposto e nós podemos dizer que a cibersegurança ainda nem começou a engatinhar. Ela ainda nem nasceu de fato, proporcionalmente falando, com todo respeito a uma gama de profissionais absurdamente especiais que atuam hoje na cibersegurança. Mas qual é a segurança que você tem hoje dentro do Facebook? Qual é a segurança que você tem hoje dentro do Instagram? Dentro do Twitter, dentro do LinkedIn, dentro do Telegram? Gente, não tem. Não tem. Todos os dias assim, mas qual é a segurança que tu tem na tua casa? Tu tá vulnerável na tua casa, tu faz sempre o mesmo roteiro, tu não tem aquela cultura preventiva, tu faz sempre o mesmo roteiro para entrar na tua casa, tu estaciona teu carro de frente, não entra de ré, tu diminui o teu campo de visão, tu para conversar com a vizinha do lado, estacionado na calçada, ou seja, tudo que acontece nos nossos, e não apenas nos grandes centros, em qualquer cidade de qualquer tamanho. Por quê? Porque isso é hoje uma realidade local, brasileira. No metaverso, nos ambientes virtuais, isso não tem distinção. E, principalmente, essa é uma das preocupações de todos os profissionais que estão trabalhando nisso, que estão envolvidos. Por quê? Nós já tivemos no metaverso o primeiro caso de assédio sexual. Assédio sexual. Nós já tivemos casos de bullying dentro do metaverso. Nós já tivemos casos de racismo. E cá para nós, dentro do metaverso, fora do metaverso, racismo não pode acontecer. Não existe racismo estrutural, não existe racismo. Cara, não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. Nós precisamos evoluir enquanto seres humanos inteligentes, enquanto animais humanos inteligentes. Nós precisamos evoluir, sair desse mundinho de separação. Eis aí uma outra característica do metaverso. Lá, nós somos, não é nós temos. Nós somos. Então tem uma diferença muito grande, que muda os conceitos e os valores. E nós vamos começar a ter uma inversão, não, uma mudança desses valores.
um aprimoramento desses valores. Agora, da mesma forma que nós sofremos com o roubo de senhas, com o cartão clonado, com o acesso indevido no nosso e-mail, um monte de coisa, lá também vai acontecer. E aí, eu gosto de falar nisso porque sempre quando eu vejo muito problema, olha só, eu vejo muito problema, cara, eu fico maravilhado por isso. Por quê? Porque eu vejo um mar de oportunidades para quem abrir o olho e enveredar para esse caminho. Quem realmente olhar, eu não estou vendo problema, eu estou vendo oportunidade. Eu estou vendo a condição da gente evoluir cada vez mais. Mas aí a gente precisa estudar. Aí a gente precisa entender que arma não é sinônimo de segurança, que ter uma droga de um revólver na cintura, com todo respeito aos nossos valorosos vigilantes, mas ter uma arma na cintura não é sinônimo de segurança. Não é. Quando eu falo isso, depois eu tomo umas pedradas do pessoal mais reaça. Mas, gente, não é. A segurança é evitar que aquilo tenha que existir, que aquilo possa acontecer. Ou seja, é o conceito preventivo. Que, diga-se de passagem, o conceito preventivo é a origem da segurança privada. A segurança privada existe para evitar que aquilo aconteça. Então, ela tem que ser preventiva e não reativa. Isso entra dentro da segurança compartilhada, isso entra dentro da segurança patrimonial, entra dentro de tudo. É o conceito. Lá no metaverso, também vão haver, justamente porque não tem essas políticas, não tem esse rol de legislações específicas, lá também vão ser criados mecanismos de controle. É natural. E à medida que vai evoluindo, os mecanismos também vão evoluindo. O entendimento, aí vem mais uma vez a inteligência artificial, porque ela vai aprender também com as nossas atitudes no mundo paralelo, no mundo virtual. Então ela vai evoluir também com isso. O e-learning vai fazer isso também. Vai construir. Quer ver? Eu trago para vocês uma sacada que é da própria Marta Gabriel. Hoje, a nossa vida e o nosso bem-estar dependem cada vez mais de uma realidade mista, que engloba tanto o mundo físico quanto o mundo digital. Nós precisamos abrir o olho para isso. As nossas empresas precisam, por uma questão de sobrevivência, não é por uma questão de sucesso, de sobrevivência, precisam entender que isto é inevitável, mais dia, menos dia, mais intenso ou menos intenso, mas é inevitável. Assim como as transações financeiras se sintetizaram muito com a utilização de moedas, de criptomoedas, no Brasil aqui o próprio Pix, tudo isso, o NFT, tudo isso veio junto, o blockchain, tudo veio junto. Beleza, não tem contrariedade nisso. Aí eu pergunto, não, nós vamos voltar, quem é ainda que usa cheque? Quem é ainda que faz conta na caderneta? Quem é ainda que usa ficha de... Nem de dinheiro físico eu gosto, eu evito. Cara, bom, eu não tenho dinheiro mesmo, né, cara? Então, mas tudo bem, mas tu abre a minha carteira, tem uma notinha de dinheiro caso fure um pneu de carro e o borracheiro lá não tem uma maquininha de cartão, porque ou não tem a Pix, ou seja, um Jurássico que não tem a Pix, porque eu compro pão com Pix, tudo é automatizado e não tem mais nem que botar cartãozinho, cara, é automatizado direto. O futuro já chegou faz tempo. Nós estamos vivendo ainda um reflexo, um eco de um futuro que já chegou lá fora há mais tempo, mas que para nós aqui ainda não é presente. Algo meio doido. A nossa Matrix ainda está um pouco desencontrada. A nossa aqui, brasileira. Nós precisamos de profissionais valorosos, de profissionais que se empenhem para fazer isso. Para trazer a Matrix e alinhar isso. Botar no ponto, como a gente costuma dizer. Botar no ponto. Então, Flávio, nós estamos caminhando aqui agora para o final. Eu quero só deixar um recado aqui antes da gente falar com o nosso convidado, que para quem ainda, de repente, não tenha conhecido, não tenha acessado o site da Avantia, tá? Então, agora no final, você vai poder apontar o seu QR Code aqui, o seu celular para o QR Code, usando também aqui a tecnologia, né? Para que você possa ser direcionado direto para o site da Avantia. Aí o Antônio, ele deixou duas mensagens aqui, falando um pouco sobre a Avantia, né? Nós da Avantia estamos assistindo
uma corrida muito rápida do mercado de um modo geral. Para conhecer e utilizar tecnologias avançadas com inteligência artificial, vem mudando muito rápido, realmente, Antônio. E aí ele fala um pouco sobre a questão de como aplicar esse metaverso em prevenção de perdas, né, nas indústrias e varejos. Então, eu acredito que vale a pena agora, na reta final, o Emir falar um pouco, sintetizar isso um pouco para nós, né, e as suas considerações finais também, Emir, para que a gente possa, se você puder deixar um recado aí, uma dica para quem, de repente, ainda não entrou nesse mundo, que parece que é um mundo que não tem volta, né? Como que a pessoa faz também, inclusive, para quem ainda está um pouco aí no Jurássico. E respondendo aí a pergunta do Antônio, falando um pouquinho do metaverso, né, em prevenção de perdas na indústria. É fundamental, e Antônio, de antemão, muito gratidão tremenda aí por uma questão tão fundamental, porque a prevenção de perdas ela é importantíssima dentro de qualquer condição de segurança, dentro de qualquer desenho, projeto, planejamento de segurança empresarial, de corporativa e até mesmo pessoal, porque o próprio termo já adianta, e tem muito do que a gente falou, prevenção. No ambiente paralelo, no ambiente da realidade virtual, nos possibilita fazer uma enorme gama de possibilidades, porque o tendão de Aquiles da prevenção, da prevenção de perdas, principalmente, está baseado na criatividade da bandidagem. Quanto mais eles forem criativos e quanto mais nós criarmos formas de diminuir essas arestas, mais criativos eles vão se tornar. Essa é uma das realidades. E não pensem que do lado de lá, nessa indústria do crime, também não tem bons profissionais. Tem, só que estão todo lado, né? Ou você tá pelo Império ou é um Jedi, né? A real é essa. E aí vem uma vantagem que desconsidera o que o mestre Yoda falava, né? O mestre Yoda falava assim, ó, tentar ou não fazer ou não fazer, tentar não há. E realmente, no metaverso, nós podemos tentar, tem essa vantagem, nos coloca à frente porque nós já experimentamos as situações. Aplicando isso na prática, são situações criando exatamente, reproduzindo exatamente aquilo que se vive lá na operação, personalizando essa operação com fidedigna aproximação daquilo que é a realidade física, lá no virtual, mas que é a realidade física. Então, tu vai criar dentro do virtual e vai trazer para o físico. Agora, há poucos dias atrás, o Boticário fez algo semelhante. Participou de um ambiente no metaverso. Nesse ambiente, ele teve mais de 9 milhões de visitas. Esses 9 milhões de visitas, boa parte deles, ele trouxe para o físico. Trouxe do virtual, do digital para o físico. Na prevenção de perdas, em todas as questões de segurança, vai funcionar da mesma forma. Tá? Gente, assim, ó, pena que o tempo acabou rápido. Quem quiser pode me mandar mensagem, @emirpinho em todas as redes, Facebook, Instagram, blá, blá, blá. Vocês encontram aí o Emir Pinho lá no LinkedIn, lá no Telegram, @Emir Pinho, vocês me encontram em todas as redes. Quem quiser eu posso mandar uma lista de sugestão de livros. Eu tinha separado aqui tanto livro, não vou nem mostrar. Tem aqui uns 15 livros aqui para mostrar para vocês. Então, quem quiser essa listinha, manda mensagem pro pessoal da Avante, eles repassam para mim. Vai ser um prazer colaborar com vocês. Sugestão de filmes. Daqui a pouquinho vai ter um filme muito bacana chamado Avatar 2. Não percam, é metaverso direto. E aí, para quem gosta, Doutor Estranho, Loki, WandaVision, Matrix, tudo é metaverso. Metaverso faz parte da nossa vida. Estamos chegando na finaleira. Para mim foi um prazer indescritível estar aqui com essas autoridades, Rony Santos, Flávio Rocha. Eu sou apenas o Emir Pinho. Tô de boa aqui. O que vocês precisarem, sempre à disposição de vocês. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade desse papo, Emir. Foi muito bacana, passou rápido. A gente tinha muita coisa para conversar ainda, muita viagem para fazer junto, né, Rony? Mas foi muito legal, um assunto super interessante. Isso aqui é água.
Isso aqui é água, tá? A gente não bebeu nada louco. Isso aqui é água. Ó, deixa eu botar aqui que você enxerga. Isso aqui é água, tá, gente? Só para deixar claro, claro e límpido, né? E assim, é um assunto muito alinhado com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, com a busca de soluções, né, para ajustar o foco, como você comentou, com as necessidades, com as dores dos nossos clientes, dos nossos amigos. E, cara, eu tô doido para ver esse futuro chegar. Eu só tô empolgado, tô doido para ver essas coisas chegarem, tô doido para poder comprar, entrar na loja virtual e chegar na minha casa. Eu tô doido para fazer esse monte de coisa. E eu com certeza vou estar na fila entre os primeiros. Valeu, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado, Emir. Parabéns. Foi um MBA aqui, foi realmente uma aula fantástica. Obrigado, Flávio. E, pessoal, vocês já sabem que quarta-feira que vem, às 17 horas, ao vivo, estaremos aqui de volta, sempre com um tema super futurístico, atual e que traga a segurança também, junto com todo esse tema que a gente abordar. Então, não percam os próximos episódios, tá? Fiquem ligados na rede do Instagram, @sigavantia, e também @CTHubOficial. Daqui a pouco, logo mais entre hoje e amanhã, vai cair lá uma dica do Emir. Então, se você quer entender mais sobre o assunto, você vai ver lá o Emir lá falando com vocês. Até quarta-feira que vem, ao vivo às 17 horas. Estamos ficando por aqui. Um grande abraço e até lá. Graças.